Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre como batalhar pela família. Então, no vídeo passado, eu falei como Deus me ensinou a orar a palavra. E hoje eu quero falar para vocês sobre como batalhar pela família. E eu tenho mostrado também no canal aqui como eu gosto de cadernos. Tá vendo esse meu caderno aqui? Então, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é do vídeo passado. Esse eu vou fazendo aqui um roteirinho de tudo que eu vou fazer para vocês. E no final, eu quero mostrar aqui como que eu faço a minha batalha pessoal. Então, hoje nós vamos falar o seguinte. Eu anotei aqui, fiquei pensando, olhando e anotando e pensando. E eu resolvi anotar uma pergunta, tá aqui. Você sabe guerrear por sua família? Você sabe como que está a vida da sua família? Como que a sua família tem vivido? Sua família é uma família vitoriosa? Sua família é uma família alegre, feliz? Quando vocês se reúnem, é só festa ou é só discussão? Como que é o relacionamento seu com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai, com seus familiares, com seus tios? Como é o relacionamento de vocês? É um relacionamento de vitória? É um relacionamento de alegria, de paz, de comunhão, de fraternidade? Ou é um relacionamento de divisão, de briga, de contenda, de divórcio? O que que existe na sua família? E aí, eu escrevi aqui também. Quem tem vencido a batalha na sua família? Você ou o diabo? Que tipo de família você está inserida? A que tipo de família você pertence? E eu fiquei analisando o que eu poderia falar sobre isso. E eu pensei, eu vou falar como que eu tenho batalhado pela minha família. Que jeito que Deus me deu para eu trabalhar e batalhar pela minha família. Porque eu ficava pensando o seguinte, na minha família existem tantos problemas. Eu ficava analisando a minha família e imaginando tantos problemas. Apesar que hoje a gente vê problema para todo lado, né? Todo mundo, por onde você vira, existem problemas. Mas também existem famílias vitoriosas. E a que tipo de família você quer pertencer? Porque a palavra do Senhor nos fala assim, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Mas tu, quem? Quem é esse tu que não será atingido? É aquele que confia, o que se esconde no esconderijo, debaixo das asas, no abrigo do Todo-Poderoso, que confia no Senhor. É esse. É para esse que o Senhor deu esse poder, de nenhum mal chegar à sua tenda. O que é a tenda? É a nossa família. Então, o versículo base que eu coloquei para nós hoje está em Efésios. Eu vou abrir aqui Efésios. Efésios capítulo 3. Abre aí comigo, Efésios. O Efésios capítulo 3, o versículo 14, a partir do 14. Deixa eu ver aqui. A partir do 14, eu vou ler para vocês. Aí o vídeo hoje vai falar como que eu batalho pela minha família. Vou começar com a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3 diz assim: Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Então, onde eu busquei? Eu busquei na palavra. Aqui Paulo fala aos Efésios, que ele dobra o joelho a Deus, que tem o nome de todas as famílias. Deus, a quem pertence todas as famílias.
Então, a primeira coisa que ele faz é dobrar os joelhos. A primeira coisa que eu fui fazer foi orar. Como que eu batalho pela minha família? Eu batalho em oração. Por quê? Primeiro, como que eu vou resolver a situação financeira da minha família? Eu tenho condição financeira para isso? Como que eu vou resolver uma situação de divórcio na minha família? Eu tenho o poder de convencer eles a não se divorciarem? Quem convence é o Espírito Santo. É Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Como que eu vou resolver uma situação de alguém que está com problema de vício na família? Como que eu vou resolver uma situação de alguém que está doente, tem uma doença? Eu não sou médica, eu não tenho condição de ajudar. É claro que a gente vai estar junto e fazer tudo aquilo efetivamente que a gente tem condição de fazer, que Deus nos deu condição de fazer. Mas nós conseguimos abraçar todo mundo, nós conseguimos pegar todo mundo, nós conseguimos estar na casa de todo mundo, nós conseguimos isso. Quando a gente vê, o ano já passou, o dia já passou, o mês já passou, o século já passou, a gente já passou para outro século e o tempo tá fazendo assim, ó. Porque tá todo mundo tão sobrecarregado, tá todo mundo com um tempo que não dá para fazer nada. E aí Deus me ensinou, Meir, a primeira coisa que você vai fazer para batalhar pela sua família é dobrar os seus joelhos. Aqui Paulo fala, ó, eu dobro os meus joelhos. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai. Então, eu comecei com esse versículo, a batalhar pela minha família. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Senhor, pela minha família, por cada um da minha família. E aí, eu comecei a anotar o nome da minha família, que até então eu nem sabia o nome de todo mundo. Eu sabia que a minha irmã tinha netos, mas eu não sabia o nome dos netos da minha irmã. Hoje eu sei devido a essa batalha. Por quê? Deus gerou em mim interesse, o desejo de ver uma família consolidada, uma família forte, uma família feliz. É claro que no mundo a gente tem tribulação, todo mundo tem, mas nós temos que ter bom ânimo. Então, qual a primeira atitude de batalha pela minha família? Oração. A primeira coisa que eu fiz foi orar pela minha família. A segunda coisa que eu fiz foi me interessar por cada um da minha família, para que eu pudesse fazer orações específicas por eles. Ao invés de orar, Senhor, abençoa minha família, cuida da minha família, cerca a minha família com seus cuidados, acampa os seus anjos ao redor da minha família. Eu comecei a saber o nome da minha família, sabe por quê? Teve um ano, quando eu cheguei de Portugal, eu fui para Iporá, passar uns tempos na casa da minha irmã Miriam. E lá tem a igreja da Vila Itajubá, que tem um círculo de oração que é fogo caindo do céu, fogo puro. E comecei a ir para o círculo de oração. E eu estava vivendo um tempo de deserto, de muito deserto. Eu estava doente, sem condição de nada, vivendo uma vida muito complicada. E nesse tempo lá, eu comecei a buscar o Senhor com aquelas irmãs canela de fogo, como a gente diz, né? E o Senhor falou comigo, falou, Meir, eu quero oração específica. Eu quero nomes. E o Senhor falou, eu quero nomes. E eu pensei, nomes? Meu Deus, eu nem sei o nome da minha família direito. Então eu comecei a pesquisar. Eu comecei a ligar e falar, fulano, como que é o nome? Fulano, e fui anotando e comecei a orar de forma específica por cada nome. E sempre que eu ficava sabendo de algum problema com determinado membro da minha família, eu orava de forma específica.
E a gente começou a interagir uns com os outros, eu comecei a buscar, a saber, eu comecei a entender, eu comecei a compreender o que cada um estava passando. E através do que o Senhor gerou em mim, eu comecei a amar a minha família, a desejar que cada um tivesse sucesso no que estivesse fazendo. Então, eu comecei a fazer orações específicas. Então, primeiro eu comecei a orar. Depois eu comecei a anotar o nome de cada um deles. Eu comecei a ter interesse por cada um, pela vida de cada um, o que cada um estava fazendo, o que cada um precisava. Para quê? Para orar de forma específica. E aí, seguindo, o Senhor foi me dando mais orientações. Baseada aqui em Efésios 3, do versículo 12, 14, né, para frente. Aqui nesse versículo quero incentivar você a ler. Lê e medita o capítulo 3, do 14 até o 21. É uma oração maravilhosa que Paulo faz. Aí eu fiz aqui, ó. E peça a Deus que da riqueza da sua glória, ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Eu comecei a pedir para que minha família fosse espiritualmente forte, para que o Senhor abençoasse e prosperasse cada um deles, para que o Senhor curasse. E fui falando para aqueles que estavam com problemas de saúde, para aqueles que estavam com problema de dependência, e fui falando especificamente, orando especificamente, buscando especificamente. E o mais incrível de tudo, Deus agiu tremendamente na minha vida pessoal. Tinha chegado de Portugal, eu estava longe dos meus filhos. Eu tinha filhos que estavam em Portugal, eu tinha outro filho que estava em São Paulo e eu estava separada deles. E nesse tempo de busca, nesse tempo de propósito pela família no geral, Deus trabalhou na minha família específica, nos uniu. Hoje nós estamos todo mundo vivendo juntos na mesma cidade. Olha que bênção, olha que maravilha. Deus me reconstruiu, me renovou, me estruturou, me trouxe vida nova. Eu batalhando pela minha família e Deus cuidando da minha própria vida. E é assim. Quando você pega a sua dor e coloca no bolso e vai ajudar o outro na dor do outro, Deus, o próprio Deus, cuida da sua dor. Olha que maravilha. E aí, trabalhando nesse versículo, em Efésios, eu comecei a trabalhar pela minha família. E eu quero incentivar você a fazer isso. Esses primeiros passos que eu coloquei de oração, anotar o nome da família, se interessar pelo problema específico de cada um e começar a fazer orações específicas para sua família. Então, a primeira coisa que você vai fazer é refletir sobre a situação da sua família. Como eu comecei a refletir. Eu estava vivendo em uma situação muito complicada. E Deus me colocou para refletir sobre a situação complicada que os meus familiares estavam passando. Olha como que Deus é interessante. E aí, olha o que a gente começa a refletir na situação espiritual. Como que eles estão espiritualmente? Eles estão tendo relacionamento com Deus ou tá cada um no mundo fazendo de qualquer forma, vivendo de qualquer forma? Como que está a vida espiritual dos componentes da sua família? Como que está a vida financeira? Eles estão realizados financeiramente? Ou está todo mundo trabalhando, pagando o almoço para ver se consegue jantar, como diz o outro? É aquela vida difícil, nunca tem dinheiro para nada, tá sempre contando os troquinhos, coloca 5 de gasolina, 10 de gasolina, e o carro tá sempre com perigo de acabar a gasolina, e essa situação periquitante, como diz, né? Como que tá a situação financeira? A situação familiar. As pessoas da sua família estão se divorciando? As pessoas estão
com contendas, com divisões, com facções, com problemas de convivência, de amor uns para com os outros? Como que está a situação familiar? A saúde, as pessoas da sua família estão saudáveis? Ou para todo lado que você vira tem alguém doente? Tem alguém precisando de médico, de internação, de exame, de hospitalar. Ai, dor aqui, dor ali, dor assim, dor assim. Como que está a vida da saúde? Como que está a saúde da sua família? A vida física. Como que as pessoas estão fisicamente? Como que elas estão? Elas estão bem? Como que você chega lá, elas estão animadas? Como que está o emocional da sua família? Como que está o sentimental? Como que está a vida de liberdade espiritual? Como que está a vida ministerial? A sua família, ela se dedica ao ministério? Tem ministério de louvor? Tem ministério de libertação? Tem ministério de pregação da palavra? São pessoas comprometidas com Deus? Estão indo para a igreja? Estão congregando? A brasa está no braseiro ou a brasa está fora do braseiro? Que situação que está a sua família? Então você começa por aí. Começa refletindo. Começa analisando. E depois você já vai para a oração. Anotar os nomes das necessidades. Ter interesse pela sua família. E começar a fazer orações específicas. Fazendo isso, aí Deus colocou na minha mente assim, minha filha, contra quem que você está batalhando? Porque aí você tem vontade de ir lá, fulano, não faz isso, fulano, toma atento, toma juízo, anda no caminho, faz isso, faz aquilo. Você quer dar conselho e você quer ensinar como que a pessoa deve andar. Você quer convencer, torcer a pessoa, colocar a pessoa no caminho. E não é por aí. Eu vou ler para vocês Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim: 6, 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então Deus me mostrou, a sua luta não é contra a sua família. A sua luta é contra poderes espirituais que estão nas regiões celestiais. E esses poderes dominam este mundo tenebroso. Então, se a sua luta não é física, não é contra ser humano, a sua luta é espiritual, então você tem que batalhar de forma espiritual. E como que você batalha de forma espiritual? Aí Deus me deu o entendimento. Fazendo propósitos com Deus. Propósitos pelas pessoas especificamente. E o que é um propósito? Um propósito é algo que você anota, é uma aliança que você faz com Deus. É uma condição que você vai se colocar com Deus para atingir determinado objetivo. Por exemplo, Senhor, eu vou fazer o propósito de orar durante 7 dias para determinada pessoa, para que o Senhor possa libertá-la, para que o Senhor possa curá-la, para que o Senhor possa sará-la. Outro propósito, Senhor, eu vou orar e jejuar por essa pessoa, por isso, de forma específica. E eu até fiz um propósito aqui e eu vou passar ele para vocês verem direitinho. Eu tenho os cadernos de propósito, eu gosto muito de caderno. Eu até tenho um vídeo, se você quiser olhar aí, uma série onde eu vou estar folheando esses cadernos e falando sobre cada um. Se você quiser assistir, clica aí no link e assiste o vídeo, que vai ser de muito proveito. Eu estou começando essa série dos cadernos, então acompanha lá comigo, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, qualquer questão que você quiser colocar, deixa aí nos comentários.
clica no sininho, se inscreva no canal, dá um like, compartilha, faz tudo que você puder para me ajudar a levar esses vídeos até mais pessoas, para que elas possam também batalhar pela sua família. Vamos lá? Olha, eu vou fazer aqui um exemplo de um propósito que eu fiz com o Senhor. Se você quiser fazer também, eu vou fazer junto com você esse propósito. Eu vou colocar aqui para ver se dá para você ver direitinho. Ó, eu fiz um esqueminha aqui, dá para você ver direitinho, olha. Bauru, que no caso é a cidade onde eu vivo, né? Bauru, 13 de novembro de 2021. Propósito de 7 dias. Então, por que eu vou fazer esse propósito? Para quê? E o que eu vou fazer? Então, primeiro eu falei com o Senhor. Senhor, eu vou fazer esse propósito com o objetivo tal e tal e tal. Fui anotando. Então, vamos lá seguir? Então, o que eu vou fazer nesse propósito? Eu vou orar às 6 da manhã e às 6 da tarde. Vou orar às 6 da manhã e às 6 da tarde. Então, eu tenho um compromisso com o Senhor agora que nos próximos 7 dias eu vou tirar 2 vezes por dia para orar. Às 6 da manhã e às 6 da tarde. Ah, mas se eu esquecer, coloca o celular. O que é? Você está fazendo um compromisso com Deus. É algo muito sério. Se você não estiver disposto a seguir, arrisca. É melhor não fazer. Então, se você decidiu a fazer, tenha na mente que é um propósito, é um compromisso de você com nada mais, com ninguém mais e ninguém menos do que o Todo-Poderoso. Então, tem que ser sério, tem que ter reverência. Então, orar 2 vezes por dia, 6 da manhã e 6 da tarde. Lembrando que isso aqui é um exemplo e que você vai fazer de acordo com a sua agenda, de acordo com seus propósitos, de acordo com a sua disponibilidade, com o que você deseja fazer e com a sua capacidade. Então, você não pode fazer um propósito que você sabe que você não pode seguir. Então, é melhor não fazer. Você que é casada não vai fazer um propósito sem falar com seu marido. Porque se você fizer um propósito sem o consentimento do seu marido, o Senhor não aceita o seu propósito. Está lá na palavra. Então, a gente tem que andar de acordo com a palavra. Propósitos de acordo com a vontade do Senhor que está aqui na Bíblia. Isso é muito sério. Então, primeiro eu coloquei orar 2 vezes por dia, 6 da manhã e 6 da tarde. Segunda coisa que eu vou fazer, ler e refletir no livro de Ruth. Então, aqui na Bíblia tem um livro que se chama Ruth, tá? Aqui no Velho Testamento. Então, ele tem, acho que 4 capítulos. Então, eu vou ler esse livro e vou refletir no que está escrito ali. Durante esse tempo de qualidade que eu vou tirar com Deus, que são 2 vezes por dia. E vou estudar também Uma Mulher Amorosa. É um livro da Dee Brestin que eu escolhi aqui. Olha, esse livro aqui. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Uma Mulher Amorosa. A jornada de uma mulher através do livro de Ruth. Esse livro aqui, se você quiser, depois eu posso comentar ele para você. Ele é cheio de questões, é um livro maravilhoso que fala do amor entre essas 2 mulheres maravilhosas, que é Ruth e Noemi. E que leva a gente a amar a nossa família. A Ruth, ela era a nora de Noemi, ela era a família de Noemi. Então, é um livro que nos ajuda a amar a nossa família. Então, por isso foi escolhido esse livro. Ele é de uma série de estudos para mulheres. Tá bom? Então, o propósito é o quê? Orar 2 vezes por dia, 6 da manhã, 6 da tarde. Estudar o livro de Ruth e estudar juntamente esse livro, Uma Mulher Amorosa, que é a história de amor entre uma nora e uma sogra. Esse livro é tremendo. E o objetivo é casar com um homem de Deus. Então, a pessoa que eu elaborei esse propósito com ela, junto com ela, o desejo dela é receber um marido. Ela deseja ter o Boaz da vida dela. Que lá no livro de Ruth, não fala do Boaz que casou com a Ruth? Então, o desejo da pessoa
que eu elaborei juntamente esse propósito aqui, é receber o seu Boaz. E que o Boaz seja temente e fiel a Deus. Olha a oração específica, tá vendo? Honesto e trabalhador, provedor e companheiro, que o amor e o respeito seja a base do relacionamento dos dois e que ele ame o filho dela e que o filho dela ame o Boaz que ela vai receber do Senhor. Então, que eles sejam companheiros uns dos outros, né? E aí, tá aqui os dias, ó, do dia 30 até esses dias aqui tá um pouquinho defasado, porque eu já fiz há alguns dias atrás. Mas aí ela colocou 7 dias que ela ia fazer. Dia 30 até o dia 5. No caso, agora já tava completo, porque esse aqui já tem uns dias que a gente anotou. Mas como hoje é 13, então vamos imaginar que ela vai fazer dia 14, dia 15, dia 16... Dia 17, dia 18, dia 19 e dia 20. Dia 20 ela termina. Então, ela anota os dias aqui e esses quadradinhos. Eu terminei de fazer, eu venho aqui e faço o X no quadradinho. Pra quê? Pra que não tenha perigo de eu esquecer que eu fiz aquele dia. Pra que eu tenha certeza que eu fiz tudo direitinho para o Senhor. Então, aí pega que nesse propósito tem um versículo base que está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então, a pessoa vai fazendo esse propósito aqui, ela vai orar, ela vai ler a Bíblia e ela vai estudar uma palavra através de um livro, que é um livro escrito por um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que é estudando a Bíblia também, complemento de estudar a Bíblia, e vai decorar aqui, no caso eu que estou dizendo, vai decorar aqui esse versículo aqui de Gênesis, onde Deus fala que não é bom que o homem viva só, vou fazer uma pessoa para que seja ali a outra metade. Então, orando, Senhor, não é bom estar sozinho. O Senhor diz que não é bom estar sozinho. Então eu peço ao Senhor, me traz minha outra metade. Não me deixa viver sozinho, sozinha. Então, esse propósito aqui, quando Deus me ensinou a fazer propósitos, não que eu tenha feito esse propósito, mas eu comecei a fazer propósitos como esse. Então eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a estudar a palavra, tudo em propósitos. Por que propósito? Porque o propósito, ele te faz ser disciplinado na execução desse objetivo. Porque se deixar por nós, você vai orar e jejuar 3 dias na semana. Aí a gente começa muito bem, né? De repente você começa, hoje eu não vou fazer não tenho muito compromisso com isso. Mas quando você faz o propósito, você começa a ter compromisso com o Senhor de executar aquele propósito. Tá vendo como é fácil fazer propósito? Você entendeu direitinho como que faz o propósito? Então, como que faz o propósito? Vamos recapitular. Primeiro você reflete no problema. Que problema que você tem? Qual que é o problema da sua família? O que você quer atingir? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Agora eu estou fazendo propósito com o Senhor de oração da madrugada. Para quê? Para que eu tenha mais experiência com Deus. Para que eu tenha mais intimidade com Deus. Então, isso é propósito. Eu escrevo tudo no meu caderno para que eu seja disciplinada naquilo. Eu mesma estou me disciplinando. Para que eu realmente levante de madrugada, faça as orações, estude a palavra naquele horário, para que eu não fique sem fazer. Então, por isso que eu dei esse exemplo de propósito para você. Refletiu sobre os problemas? Fez um compromisso com Deus do que você vai fazer? Você vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra durante tantos dias, durante tantas horas, assim, escreve tudo no caderno, anota, para não ter perigo de você esquecer. Coloca lá o calendário para você ir marcando o xizinho, para não ter perigo de esquecer. Completou o propósito direitinho? Escreve lá no final, Senhor,
completei esse propósito, agora eu fico esperando a resposta do Senhor. Em nome de Jesus, eu estou aqui com humildade. Não é exigir nada de Deus, porque nós não somos ninguém para exigir nada do Senhor. Com Deus, nós temos que entrar na presença dele com temor e tremor. Mas também a palavra diz que nós temos que ser ousados. Ousados, mas humildes. Então, Deus, ele nos dá esse privilégio, essa alegria da gente poder fazer isso. Entendeu como que é batalhar pela família? Não é brigar com a família. Não é discutir com a família. Não é querer ir lá e tirar alguém que está com problema de vício, ir lá pegar ele com a mão, arrancar de lá ou brigar. Não, porque a gente não convence. A sua batalha é no quarto, do joelho dobrado, jejuando, orando, buscando ao Senhor, intercedendo por aquela pessoa. Porque aí a mão do Todo-Poderoso vai lá, tira ele do lamaçal do pecado e traz ele aqui, ó, para o mundo do Filho do seu amor, o mundo da luz, e salva, e liberta, e transforma, e faz maravilhas na sua vida. Então, como que eu batalho pela minha família? Fazendo propósitos, orando, jejuando, estudando a palavra e intercedendo de forma específica por cada um daqueles meus familiares que o Senhor coloca na minha frente. Ou seja, meu próximo. Então, se às vezes Deus coloca alguém que não é familiar seu para você resolver a questão da vida dele, então você vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai estudar a palavra, vai fazer um propósito em prol dessa pessoa. E tenha certeza que enquanto você está batalhando espiritualmente por aquela pessoa, Deus está resolvendo as suas questões emocionais, espirituais, físicas, financeiras, seja ela qual for. Amém? Eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, curte, leva esse vídeo para as famílias. Vamos batalhar espiritualmente pela nossa família. Não vamos brigar, não vamos discutir, não vamos criar contenda, porque assim é o inimigo que fica feliz. Mas quando você, silencia e você abre o seu coração para aquele que tudo pode, a sua família sai vitoriosa e você muito mais pode ter certeza. Amém? Senhor amado, eu coloco diante do Senhor esse vídeo e eu peço ao Senhor que leve, Senhor, esse vídeo, essas palavras, essa estratégia de batalha pela família para cada família necessitada, para aqueles das famílias aos quais o Senhor vai levantar para batalhar pela família, porque em cada família o Senhor tem levantado componentes para batalhar pela família. Senhor, que haja libertação, que haja liberdade, que haja reconstrução, que essas famílias possam ser refeitas, Pai. Toda divisão, toda facção seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Todo vício, toda dependência, toda tristeza, amargura, Pai, sejam curados no nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias da terra, pelas quais o Senhor que leva o nome delas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Ficamos aqui com os nossos propósitos. Amém? Beijo e até a próxima.